Boa tarde, queridas alunas. Acabei de encaminhar o materialzinho para vocês no e-mail. Tive uns probleminhas técnicos aqui, meu celular deu uma travada, não consegui encaminhar para vocês pelo nosso grupo do WhatsApp, mas eu mandei o materialzinho no e-mail de cada uma, dei uma olhada. Mandei também aí alguns vídeos complementares, tá? É complementar, tá? Inclusive alguns videozinhos muito bons, assim, com uma visão geral sobre tudo, uns vídeos excelentes com vários profissionais falando. É um resumo de tudo, tá, gente? A matéria é muito extensa, eu não vou conseguir passar ela toda para vocês, tá? Até o materialzinho que eu mandei tá muito sucinto mesmo, tá bem enxugado. Por isso que eu tô gravando esse áudio. Eu pretendo ainda fazer um vídeo. A matéria anterior eu gravei os slides, eu acho que vocês não conseguiram abrir, mas eu vou organizar certinhos. Qualquer coisa eu gravo de novo e vou deixar tudo no YouTube, que aí vai ficar fácil, que aí todo mundo consegue ver. Ainda não consegui organizar tudo isso, mas eu vou fazer, tá? Eu tenho contato de todo mundo e eu vou mandar para vocês, se Deus quiser, antes de vocês iniciarem os estágios. Vai dar tudo certo, tá? Então, esta seria a nossa última aula de zoonoses. Ficou ainda algumas matérias aí para passar, né? Ficou a parte do banho e tosa, que eu ia falar um pouquinho, e mais algumas coisas que eu queria falar a respeito com vocês, a respeito de bem-estar animal, um pouquinho da parte de legislação, deontologia. Eu acho que muitas de vocês já viram, mas eu queria dar uma reforçada nisso, que eu acho muito importante, né? Vocês, como auxiliar de veterinário, vocês têm esse reconhecimento do qual é a função, o lugar de vocês, né? E como vocês podem auxiliar o veterinário de verdade, né? Vocês não são menos, na verdade, vocês devem ser o braço direito do veterinário, né? Por isso o curso é tão importante, né? Vocês estão à frente de qualquer outra pessoa porque você já tem muita noção da profissão. Parece que o que a gente passa é muito pouco, mas perto de uma pessoa que não tem noção nenhuma, é muita coisa já. Principalmente essa matéria de zoonoses, ela é muito importante, no sentido de que vocês vão conseguir entender, né, o porquê que se usa luvas, o porquê que você tem que lavar muito bem a mão com água, sabão e passar o álcool gel. Enfim, agora a gente tá vendo bastante isso, né? O mundo todo tá aí com medo desse Covid-19. Muitos estão até confundindo, achando que os animais passam pra gente. Os animais não passam pra gente, tá? Não é uma zoonose, tá? Diferente da influenza aviária. A influenza aviária, sim, é uma zoonose. O Covid-19, não, né? O coronavírus, o cão e o gato pode adquirir, sim, o corona, mas não é esse Covid, tá? Esse corona que o mundo todo tá temendo aí, que está fazendo muitas vítimas, principalmente na Itália, né? É muito triste esse momento que a gente está vivendo. E é um momento muito tenso também, principalmente para nós que somos brasileiras e estamos aí com esse governo que, infelizmente, é um momento que ninguém sabe ao certo o que tem que fazer e a decisão acaba sendo o que eles consideram menos ruim, né? Mas não estamos aqui para falar disso. Enfim, eu vou dar uma passadinha aqui para vocês no materialzinho que eu mandei. Então, uma breve descrição do que é a zoonose, né? Zoonoses são doenças infecciosas capazes de serem transmitidas entre animais e seres humanos. Os agentes que desencadeiam essas afecções podem ser micro-organismos diversos, como bactérias, fungos, vírus, eumintos, os parasitas, né, intestinais, a grande maioria deles, gente, a grande maioria dos vermes de cachorro e de gato podem ser passadas para nós. Por isso que eu sempre recomendo fazer a vermifugação a cada 3 meses.
A grande maioria dos veterinários recomenda a cada 4 meses, alguns a cada 2 vezes por ano, enfim. Vai de cada um, eu já falei isso pra vocês, então tô aqui reforçando o porquê que eu recomendo a cada 3 meses, mesmo para aqueles que ficam dentro de casa. Aliás, para os que ficam dentro de casa, é uma segurança a mais que você tem em fazer o vermífugo a cada 3 meses, tá bom? Principalmente se você tem criança, uma pessoa idosa, uma pessoa imunocomprometida vivendo ali junto com o animal. Vermífugo é baratinho, não custa nada para ninguém, é fácil de administrar. Hoje em dia você encontra de vários sabores e também você pode manipular caso fique muito difícil de fornecer. Aí pensando nos gatos, que é sempre muito complicado fazer medicação para gato. A grande maioria das vezes é um pouquinho complicado, eles babam, eles vomitam, enfim. Também pode ser por parasitas, intracelulares, né? Parasitas sanguíneos, pulgas, carrapatos. A doença pode ser transmitida por flebótomos, então por mosquitos. Aí pensando na dirofilariose, né, que é o verme do coração, na leishmaniose, né, que formam feridas na pele. E tem 2 tipos de leishmaniose, vou falar para vocês disso também, tô mandando todo o materialzinho aí. Tem muita coisa, gente, muita coisa. Eu vou precisar um pouquinho da ajuda de vocês aí, conforme for surgindo as dúvidas, vocês vão me falando e daí eu vou mandando o material conforme as dúvidas, porque realmente tudo sobra, não vou conseguir falar. Então, vou falar um pouquinho de cada coisa, complementei aí com vários vídeos, e eu espero que dê para dar, assim, ao menos alguma noção para vocês. Então, as zoonoses, elas podem ser antropozoonoses, que são doenças primárias nos animais que podem ser transmitidas também aos homens. E zooantroponoses, que são doenças que são primárias nos homens e podem ser transmitidas aos outros animais. Então, é assim, a zoonose ela pode ser transmitida tanto do homem para o animal, quanto do animal para o homem e vice-versa. Entendeu? A gente pode trocar, tanto faz a doença tanto pode ser deles e passar para nós, como a gente pode pegar e passar para eles. A gente troca, né? Um exemplo clássico são dos vermes, tá? Então, não necessariamente eu posso ter me contaminado com um cachorro, e sim ter passado a infecção para ele e ele ter passado para mim e por aí vai. Entendeu? Então, ali eu coloquei uma piadinha pra vocês, né? Que eu peguei do Vet da Deprê. Não sei se vocês seguem. Mas é assim, pra não esquecer desse nome, né? Zoonose. São doenças que afetam os animais, né? Lembra zoo, de zoológico, animal, né? Doenças que afetam os animais e passam para nozes. É idiota, é bem retardado, mas vocês nunca mais vão esquecer disso, né? Zoonoses, animal e nós. Então, apesar da importância afetiva que os animais domésticos representam no lar para toda a família, eles também podem ser transmissores de várias doenças a várias pessoas que com eles possam conviver, não é? Porém, vale ressaltar que um animal bem tratado e cuidado adequadamente não representará risco algum à saúde de seus tutores. Eu sempre falo isso, muita gente tem muito medo de ter um animal dentro de casa e recomenda que o animal não suba na cama, não suba no sofá, que não pode dormir. Alguns médicos mais velhos sempre condenam isso, que o animal tem que ficar fora de casa porque o animal transmite doenças e tudo mais. Eles não estão errados. O animal transmite doenças. Só que a medicina veterinária existe, nós existimos, vocês como auxiliares também, vocês estão estudando para isso, para vocês saberem que existe como evitar essas doenças, tá? Então não é um bicho de 7 cabeças, não tem nada mortal que o animal vai passar para você se você vai ficar com o animal dentro de casa. Mas ele pode passar alguma doença séria, sim,
se não for bem cuidado, se não for bem tratado, não é? Falamos muito sobre isso, falamos sobre nutrição, falamos sobre vermífugos, falamos sobre vacinas, então é o conjunto de tudo isso. Né? Vocês sabem protocolo de vermifugação, vocês sabem protocolo de vacinação, vocês têm todo o materialzinho aí. Caso surja alguma dúvida, algo que não entendeu, vocês podem me perguntar. E o intuito, claro, né, a gente espera que vocês consigam um trabalho na área, que dê tudo certo, mas caso isso não aconteça, vocês têm bagagem suficiente para orientar qualquer pessoa que seja, que estiver com dúvida. E assim como nós, médicos veterinários, nós carregamos essa obrigação de orientar e zelar também pela saúde das pessoas, a saúde dos animais está ligada assim com a saúde das pessoas, não só do que nós comemos, mas pelo convívio que nós temos com os animais. Muita gente não sabe disso, mas a medicina veterinária ela tem um papel muito grande na sociedade, um papel muito grande na saúde pública. Então, cabe a vocês orientar as pessoas também, né? E cuidar bem dos animais que vocês tenham, porque agora vocês têm esse conhecimento. Então, as zoonoses, elas costumam ter transmissão exacerbada em pessoas com sistemas imunológicos suprimidos ou com baixa resistência. Então, também não é assim que você tem um animal dentro da sua casa, automaticamente, se o animal ele não tá bem cuidado, ele vai te passar uma doença muito séria. Não é tão fácil, tão simples assim. Você precisa estar numa condição imunologicamente comprometida, você precisa estar numa condição de baixa nutrição, onde o seu sistema imunológico está mais fraco, tá? Não é tão simples assim. Há doenças de pele mesmo, a sarna ou dermatofitoses, que são fungos que eles possam passar pra gente. Para você pegar, você precisa ter um contato maior e você precisa estar susceptível, né? Então, você tem que tomar cuidado, mas também não precisa se apavorar. A grande maioria das vezes, as pessoas que ficam doentes é porque são mais fraquinhas, geralmente criança e idosos. Então, este quadro ele pode ser potencialmente agravado quando o manejo e o tratamento dos animais não são feitos adequadamente e a higiene é precária. Então, quando a pessoa é mais fraquinha, né? Quando a pessoa é susceptível, é imunocomprometida, e quando ela não tem bons hábitos com o animal, quando o animal não se alimenta bem, quando o animal não toma nenhum vermífugo, quando o animal não toma nenhuma vacina, né? O bicho é largado no quintal, o bicho anda pela vizinhança toda, enfim, caça, né? Para os gatos é muito importante que a gente mantenha os felinos dentro de casa. É muito importante que ele coma só a ração, o alimento que você fornece, porque os felinos, principalmente, eles vão se contaminar caçando. Então, quando ele vai comer o rato, quando ele vai comer as presas, os passarinhos, o animal que caça, geralmente é aquele animal que vai apresentar a toxoplasmose, tá? E a gente vai falar um pouquinho da toxoplasmose também, que todo mundo tem medo, principalmente as grávidas. Já mudou bastante, mas alguns obstetras e pediatras, de novo, né, sempre os mais velhos, não recomendam. E é uma desinformação muito grande. Ninguém precisa se livrar do animal porque tá grávida. Eu nunca me livrei. E sim, tem que tomar precauções, mas não precisa ser tão drástico assim de se livrar do bichinho, né? Como eu disse, a medicina veterinária tá aí, a ciência tá aí. Estudamos pra caramba. Existe muita coisa, né? Muita medicação, muita vacina, muito vermífugo, muita coisa
para que nós não corramos esse risco. Então, quais são as principais zoonoses? A raiva, a leptospirose, a leishmaniose, a toxoplasmose, a giardíase, a girofilariose, né, verme do coração, a larva migrans cutâneo ou bicho geográfico, tá, que é aquela larvinha que forma uns caminhozinhos pela pele. Eu já falei isso em outra aula, não me lembro qual aula foi. Acho que foi de parasitologia, né, que eu dei uma introduçãozinha, mostrei até uma foto, vocês têm esse materialzinho. A larva migrans visceral, que é a toxoplasmose, quando ingerida. A dipilidiose, que é um vermezinho que a pulga transmite. Então, a importância de se fazer o controle de pulgas também, né? A febre maculosa, que é uma doença transmitida pelo carrapato. Aí, mais pensando em grandes animais. E em pequenos seria a erliquiose. Né? Carrapatos são um grande problema em saúde pública também. Influenza aviária, né? Todo mundo se lembra da gripe, que foi também um perereco danado, H1N1, enfim. A influenza aviária é sim uma zoonose. O corona, por enquanto, não, a não ser que esse trem resolva sofrer uma mutação, e aí estamos ferrados. Mas, enfim, por enquanto, para cães temos vacinas, para gato ainda não. No gato, quando o gato pega o corona, o corona também causa diarreia, como causa nos cães, mas o corona nos gatos ele sofre uma mutação e ele vira peritonite infecciosa felina, que é uma coisa que não tem cura, não tem vacina e é muito triste. Mas enfim, não tem nada a ver com zoonose, o coronavírus não é uma zoonose, tá, gente? Não passa de bicho para pessoa, por favor, não passa. Não confunda isso aí, tá bom? Temos a tuberculose, tá? E aí, tanto o homem pode passar pro animal, quanto o animal pode passar pra gente. E temos a brucelose, problema sério para grandes animais. Anemia infecciosa equina, encefalomielite equina. Eu coloquei aqui um dos mais importantes, os principais, mas existe uma infinidade de zoonoses, praticamente todos os parasitas podem ser passados pra gente. Aqui eu não citei as doenças de pele, as dermatofitoses, as sarnas, né, a demodicose, várias. Então, a respeito da raiva, né? A principal forma de transmissão da raiva é através da mordida de um cão ou gato portadores do vírus da raiva. A taxa de mortalidade em seres humanos contaminados é de praticamente 100%, e isso faz com que a prevenção dessa zoonose seja de suma importância. Então, é por isso que existe tanta campanha de vacinação. E é muito grave, atinge o sistema nervoso, é complicado pra caramba. Então, a chance de cura é difícil e tudo que a gente tem é a vacina. Então, por isso, tanta recomendação, por isso ela é uma vacina obrigatória, a vacina de raiva. Leptospirose, então, existem vários subtipos, né? Eu já falei para vocês, são mais de 200, da bactéria Leptospira interrogans, né? Que é ela causadora da leptospirose. Pode acometer mamíferos domésticos, silvestres, e por ser uma zoonose também apresenta riscos para os seres humanos, tá? Então, melhorias nas condições de higiene e adequada vacinação anual dos animais são importantes medidas na prevenção das leptospiroses.
A leishmaniose. A leishmaniose é causada por um protozoário provocando uma doença que pode apresentar-se no cão de duas formas distintas. Uma é a cutânea e a outra forma é a visceral. Na forma cutânea, as lesões são úlceras superficiais, aparecendo frequentemente nos lábios e pálpebras. Já a leishmaniose visceral é uma doença grave e fatal, tanto para o cão quanto para o homem. E é reconhecida como uma importante zoonose, e o cão é considerado como o principal reservatório de infecção para o homem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem um animal que foi diagnosticado com essa doença, ele está condenado à morte. Porque, segundo o Ministério da Saúde, nós não podemos tratar. Ele não recomenda que os medicamentos sejam utilizados, porque são os mesmos medicamentos que são utilizados para tratar os humanos. Então, é para evitar o desenvolvimento de resistência do parasita, né? Para que se evite o desenvolvimento de parasitas resistentes, o Ministério da Saúde barra o tratamento da leishmaniose em cães. Então, é outra coisa muito triste. A toxoplasmose, então. A toxoplasmose, muita gente tem muito medo que o gato possa transmitir e tudo mais, mas os humanos, a transmissão é pela ingestão dos cistos da toxoplasma, né, em carnes mal cozidas e os cistos em água e alimentos. Então, é muito mais fácil a gente se contaminar por falta de higiene, por comer uma carne crua mal passada ou uma verdura mal lavada, do que do próprio gato em si. Porque o cisto, né, os ovinhos do toxoplasma, ele não se adere aos pelos do gato. Então, dificilmente vai ter ali alguma coisa grudada no pelo dele. Não fica. E a possibilidade de ingestão de carne mal cozida pelo homem torna isso questionável, né? A presença do gato na transmissão da toxoplasmose. É muito mais fácil a gente se contaminar por maus hábitos de higiene, né? Como dizem, para você pegar a toxoplasmose, você tem que ingerir o cocô do gato, né? Quem é que come cocô? Claro que essa ingestão sempre é acidental, mas enfim, né? A sujeira pode estar naquele alface que você lavou correndo. Ninguém pensa nisso. Como ninguém pensa em tantas outras coisas. A atenise também, a cistocercose também é assim. Né? É o verme da carne do porco. Pode não ser da carne do porco, pode ser da verdura, pode ser do legume também. Né? Hábitos de higiene são sempre necessários. Então, sintomas da toxoplasmose em humanos são os mais graves, né? Porque os sintomas mais brandos, eles passam despercebidos. Dificilmente você percebe. Mas os mais graves são abortos, natimortos, hidrocefalia, neuropatias, oftalmopatias e até cegueira, né? Normalmente quando a pessoa percebe ali, ela tem uma infecçãozinha no olho, o olho começa a ficar irritado, vermelho, ela acha que é uma conjuntivite ou qualquer coisa assim, e daí já foi esse olho. Quando ela percebe, o olho já está bem comprometido e às vezes ela pode perder até a visão. Conheço algumas pessoas que perderam a vista de um dos olhos por conta da toxoplasmose, porque ela é silenciosa no início. A giardíase, ela é transmitida por um protozoário, geralmente por água contaminada. Então, é o protozoário Giardia lamblia, que vive no trato digestivo dos animais e pode ser transmitido para os seres humanos, né? Todas essas doenças são transmitidas para os seres humanos, podem ser.
principalmente para as crianças que tenham tido contato com animais doentes. Os seres humanos, quando têm giardíase, apresentam sintomas muito semelhantes aos dos animais. Então, é diarreia, gente. Diarreia com... pode ter um pouquinho de muco, um pouquinho de sangue, dor abdominal. A gente resolve bem a giardia, né? De novo, o problema são as pessoas imunocomprometidas. De novo, são as crianças, de novo, são os idosos. Então, geralmente, filhote tem muita giardíase. Quando o cachorrinho começa a fazer um cocôzinho mole, umas estriazinhas de sangue, é giardia. Tá? É importante fornecer água filtrada, é importante lavar o potinho em toda troca de ração, deixar os potinhos limpinhos. Apesar que ele rola na terra, ele brinca, ele cata a sujeira, enfim. Importante também vermifugação, né? Mas o que eu queria falar para vocês a respeito disso é que sempre que for vermifugar os animais, também cuidar com as pessoas da família. E aí procurar um médico ou alguém de confiança, um médico da família, para orientar qual é o melhor vermífugo, de quanto tempo é bom fazer, né? Qual é a orientação, né? Aí a gente como veterinário não pode interferir, mas podemos fazer essa recomendação porque a gente conhece o ciclo do parasita e sabe como é, né? Assim como também se você tiver mais de um cachorro, ou se você tem um cachorro ou gato, você vai dar o vermífugo para o cachorrinho, você também tem que dar para o gato. Ou vice-versa. Cuidar de todos. A respeito da girofilariose, ela é um parasita, então, cardiopulmonar de evolução fatal, tanto para cães quanto para gatos. Pode ser, sim, uma zoonose, porém, a gente consegue resolver ela. Raramente, pelo menos eu nunca vi nenhuma pessoa que tivesse, mas é muito raro em pessoas. Graças a Deus é uma coisa que a gente consegue resolver. E ela é transmitida por mosquito. Então, as áreas onde tem maior quantidade, né, onde essa doença aparece mais, são em lugares mais quentes, praias. Então, geralmente, nós veterinários sempre recomendamos que seja feita a vacina, né, a medicação contra a girofilariose antes de ir para a praia, para o animal já ficar protegido. O bicho geográfico, então, é uma larva. A larva é Ancylostoma brasiliense, né, o nome da larva. Presente nos cães e gatos e nos carnívoros. Essas larvas pertencem ao grupo dos vermes redondos denominados ancylostomídeos e são frequentemente encontrados nos cães e gatos, particularmente nos intestinos, dependendo de seus hospedeiros para sua nutrição. Popularmente são denominados de vermes intestinais ou, tecnicamente, endoparasitas. Todos os vermes intestinais, os vermes internos, né, são endoparasitas. Pulgas, carrapatos, aí são ectoparasitas, né? Esse é o nome técnico. Dipilidiose, então, é causada pelo dipilídio canino. Acontece que os cães se infectam com o dipilídio canino ao se coçarem e se lamberem, e daí eles acabam ingerindo as pulgas com o dipilídio, né? Ele fica dentro da pulga. E aí, os sintomas mais comuns em crianças são desconforto, dor abdominal, irritabilidade nervosa, diarreia e coceira anal, prurido anal. Entretanto, o que é mais frequente na infestação humana é não exibir sintoma clínico nenhum. Então, a gente pode pegar e não ter nada. E você não vai saber que tem isso aí. E aí você fez o vermífugo no cachorro e acha que tá tudo bem e você tá com o verme de novo e você pode passar pro cachorro outra vez. É isso que acontece. Então, por isso que recomendamos sempre que
quando você vai fazer o vermífugo, todo mundo faça a vermifugação, todas as pessoas da casa façam também. A prevenção da dipilidose humana é melhor conseguida através da utilização de vermífugos específicos e principalmente no controle das pulgas. Controlar as pulgas é essencial, gente. Pois um cão já vermifugado que venha ingerir uma pulga infectada acaba por se reinfestar por dipilídeo canino outra vez, né? E, pelo amor de Deus, quando eu falo assim que você tem que dar pro cachorro e todo mundo da casa tem que tomar também, é cada um com o seu vermífugo, tá, gente? A gente tem que explicar certinho que nunca se sabe, né? Mas, enfim, você toma um vermífugo comprado na farmácia humana e o seu cachorro toma o vermífugo veterinário. As doses são diferentes, as concentrações são diferentes. Não vá querer achar que é tudo a mesma coisa e tomar junto também, que isso pode até te causar uma intoxicação, algum problema sério. Eu não posso aqui dizer, compre tal vermífugo na farmácia que é desse aí que eu tomo, porque eu não sou médica. Eu não posso dizer para vocês o que fazer. A gente orienta algumas marcas, inclusive, né, para cães e gatos, mas para pessoas não. Embora vocês possam olhar a bula e achem que é a mesma coisa, porque o princípio ativo é o mesmo, a dose é diferente, a concentração é diferente, a maneira de tomar é diferente, tá? Então, por favor, não vá fazer como esses loucos aí que saíram comprando a medicação pro corona, achando que ia ficar doente, dando uma de esperto. E eu não sei o que pensa essa pessoa, gente, porque ela não sabe como tomar, ela não sabe a dose, ela não sabe nem se ela ia ficar doente, mas ela correu na frente, comprou todo o remédio da farmácia e deixou quem realmente precisava sem o tal do remédio, né? Que são as pessoas que têm lúpus, que fazem o uso contínuo do remédio. O que não faz é desespero, né? O que não faz é histeria. A gente tem que ter bom senso, né? Não sair por aí tomando medicação sem saber o que é. Não é porque você acha que você sabe, né? Existem muita coisa por trás disso. Temos também a tuberculose, a febre maculosa e a brucelose, né? Aí mais para os grandes animais. A brucelose, ela é uma doença, então, infecto-contagiosa, causada pelas bactérias do gênero Brucella abortus, né? Porque ela causa aborto, como o próprio nome dela já diz. É uma doença que antigamente contaminava muito o veterinário, né? Os veterinários que iam fazer os partos, iam auxiliar nos partos distóxicos, né? Quando a vaca tinha dificuldade de criar, e o veterinário prático, né? A campo, ele acabava não usando luva, se contaminava com as secreções, o sangue, a placenta, enfim. Alguma fissura no dedo, na pele, e ele acabava se contaminando com a brucelose também. E ela pode deixar o indivíduo estéril, assim como acontece nos animais, o prejuízo é reprodutivo. É um problema sério. Existem vacinas, né, campanha de vacinação e tudo, e é uma doença de notificação obrigatória, como tem várias em grandes animais que são de notificação obrigatória. Tuberculose, todos os mamíferos são susceptíveis a pegar a tuberculose, né? E o bovino e o homem e as aves, elas podem contribuir para a perpetuação da tuberculose. A transmissão em humanos é por contato direto com o material contaminado ou indiretamente por ingestão de alimentos contaminados, principalmente leite e derivados lácteos não pasteurizados, tá, gente? Esses que nós compramos de caixinha, que passa pela indústria, é pasteurizado. Então, todos os micro-organismos, eles acabam morrendo no processo de pasteurização. Muito se perde também na qualidade do leite, quando o leite é levado a grandes temperaturas, no processo de pasteurização. O leite ele é elevado a uma temperatura muito alta.
E aí não tem esse risco, mas o problema é para os animais que não tomam vacina, a pessoa que não ferve o leite, que não tem esse processo de pasteurização, né? Leite, esses leites que são vendidos às vezes em garrafa PET, né? Leite clandestino, que não passa pela indústria, que não tem uma vigilância. É claro, nós temos várias falhas no nosso sistema, mas em teoria era para ele funcionar, né? Então, ao menos no processo de pasteurização, você tem que confiar. A febre maculosa, daí é a doença do carrapato. Ele é um parasita intracelular obrigatório, então o carrapato transmite uma rickétsia que vai parasitar as células do sangue. A transmissão, então, é pela picada do carrapato infectado e geralmente é pelo carrapato da espécie Amblyomma, mas qualquer tipo de carrapato pode ser reservatório da febre maculosa, tá? Qualquer tipo. Carrapato geralmente é espécie específica, então carrapato de vaca é só de vaca, de cavalo é só de cavalo, de cachorro é só de cachorro. Porém, eles podem sim estar carregando essa doença com eles. Eles podem estar carregando a rickétsia, que é causadora da febre maculosa. E nós corremos riscos, gente. Se nós corremos, tá vivo, a gente tá correndo risco, né? Por isso é tão importante o cuidado com os animais. O cuidado com o antipulga, com o carrapaticida, com o vermífugo, com as vacinas, tá? A respeito das doenças de pele, temos que tomar cuidado também em questão de banho e tosa, né? Porque a maioria pega por contato, por contato. As sarnas e os fungos são transmitidos por contato. Cachorros de pelo longo, você tem que tomar mais cuidado na hora da secagem, tá? Não deixar o cachorro embolar, porque embaixo daquele embolo fica úmido. Isso predispõe a dermatite, isso predispõe ao aparecimento de fungos. Tomar cuidado com o pet que você leva, porque precisa ter uma correta higienização, uma correta asepsia de todos os materiais usados, né? Das rasqueadeiras, das toalhas, de tudo. Não só o teu cachorrinho pode pegar uma sarna lá, como pode pegar doenças mais sérias, né? Isso é básico para tudo. É isso que eu tinha para falar para vocês, é um pouquinho de cada coisa. Tem mais material sim, eu vou mandar mais coisa no decorrer da semana, tá? Por enquanto é isso. Aí vocês fiquem atentas ao e-mail e ao WhatsApp, que daí eu vou passando as informações para vocês por WhatsApp, tá bom? Do mais, vocês vão dando uma olhadinha aí nesses vídeos complementares, que tem muita coisa boa também, muita coisa legal. E a dúvida, caso eu tenha esquecido de falar a respeito de alguma doença e eu sei que eu deixei muita coisa de lado, vocês me mandem que aí eu explico certinho para vocês, conforme for surgindo as dúvidas, tá bom? Um beijo, se cuidem aí.